coisa que não pode faltar. Para uma história ser interessante, tem uma coisa que não pode faltar. E sabe quem descobriu essa uma coisa que não pode faltar? A rainha. Não. O cara que nasceu antes da rainha. Vamos lá. O cara que definiu essa uma coisa. Ele definiu como histórias Jesus Cristo. antes de Jesus Cristo. Pô. Foi o cara que definiu a história do jeito que as histórias são contadas em Hollywood. Ele definiu isso. Uau. Pô, não sei. Essa aí, agora vocês tiraram... Antes? O primeiro cara que definiu o melhor jeito de contar a história, sabe quem foi? Quem? Aristóteles. Lá nos trocentos mil anos antes de Cristo, ele escreveu um livro que chama Poética. E eu descobri esse livro de Poética por um cara que tem um curso que chama Masterclass. Já ouviu falar do Masterclass Já. nos Estados Unidos? Deve ter me copiado, né? Do Masterclass. Brincadeiras à parte, né? Tem um cara que chama Aaron Sorkin. E o Aaron Sorkin é um redator de histórias de filme, um scriptwriter, né? Screenwriter. Que ele escreve as histórias de filme. Então, ele é o cara que escreve as histórias. Né? O diretor ele tem de executar o script que foi dado, mas ele é o cara que escreve a parada. E ele estava ensinando naquela masterclass como escrever boas histórias. E adivinha, ele falou, existe um cara que sacou tudo sobre história. Esse cara foi Aristóteles, inclusive ele recomenda o livro Poética, que inclusive eu li, difícil pra caramba de ler. Mas é o seguinte, e lá então, o Aristóteles escreveu 2 livros. Um que ele explicava sobre drama. Então, drama é tudo que não é comédia. Comédia, na época de gregos, provavelmente é comédia esdrúxula, um cara vestido mal, com caricaturado. Então, a comédia era isso. E drama não é só um drama, é toda uma história. Uma história que não é necessariamente gozação, comédia, porra louquice, né? Inclusive, o livro de comédia foi perdido. E o livro Poética, que é o livro de história, cita as regras imutáveis, né, as regras mais importantes. E até hoje, em Hollywood, aquelas regras são seguidas. E a regra número 1 do Poética, ele falou o seguinte, o Aaron estava falando lá, você pode quebrar tudo, você pode não ter emoção, pode não ter isso, mas tem uma regra que se você não tiver, ninguém vai assistir seu filme. No caso, ninguém vai escutar a sua história. Intenção e obstáculo. Olha só, tem que ter uma intenção. Mas se você tiver uma intenção na história e tudo der certinho, aquela história não é interessante. Então, se a intenção era, sei lá, salvar um avião que foi sequestrado. Mas o cara é o super-homem, perfeito. Ele vai lá, salva, blá, blá, blá. Tem nenhum obstáculo, é tudo muito fácil, acaba acontecendo. É interessante? Não. As histórias que ficam na sua cabeça têm intenções e obstáculos. Então, naquela sua história de lançamento, vamos lá, você está explicando a procedência do método. E se você explicar, estou explicando a procedência, fui lá, encontrei o método, nossa, que massa, peguei e deu certo. Aquilo não vai ficar na cabeça. As maiores histórias são aquelas histórias que têm intenção, nossa, cria um método, mas aí vem aquela jornada do herói. Vem Luke Skywalker. Né? O Luke Skywalker queria matar, isso é uma história fictícia, né? Mas intenção e obstáculo o tempo inteiro. Ele queria evitar a construção da Estrela da Morte. Você vê o tanto de obstáculo que tem no caminho? Começou com o obstáculo dele não confiar nele, dele não saber se era Jedi ou não, dele não saber se ele conseguiria aprender ou não. Durante o negócio, ele estava no meio do treinamento, ele tinha que deixar o treinamento para salvar um amigo dele, né, o Han Solo, se não me engano, ou ele ia salvar a irmã dele, ou a pessoa que ele achava que era a princesa Leia. Então, ele tinha sempre um dilema, tinha sempre intenção e obstáculo. Então, nessa história, tem que ter muita intenção e obstáculo. E a vida é o seguinte... Na vida, não é que você tem que produzir obstáculos que não existem, porque a vida é cheia de obstáculos. Mas muito mais de ficar aware para o que está acontecendo, né? Se você só faz a intenção, queria chegar até lá, queria chegar aos 107. Cheguei lá, aprendi, deu tudo certo. Meu primeiro lançamento foi certo, o segundo lançamento foi certo, o terceiro melhor ainda, o quarto foi certo. Ninguém lembra da história. A história fica chata, porque não parece que é real. Uma vida sem obstáculos não é real. Então, na história, ela tem que ter procedência. Tem que ter conexão, mas ela tem que ter intenção e obstáculo. A história do Eric, quais são as intenções? Eu queria lançar o meu produto, queria ser um empreendedor. Qual é o obstáculo? Sabia marketing. E aí eu vou lá, tento lançar meu primeiro produto e não vendo nada. Obstáculo.
Tá começando a entender? Aham. E eu podia ter... A gente naturalmente, às vezes, filtra todos os obstáculos da nossa história, mas exatamente são os obstáculos que mantêm as pessoas atentas a isso. E sabe quem descobriu isso? Aristóteles. E é por isso que se você for olhar numa peça, num filme, aqueles filmes... Titanic, a intenção, eles queriam ficar juntos. Você tá ligado quantos obstáculos tem naquele filme? Nossa. Sim. Então, intenção e obstáculo, intenção e obstáculo. Quanto melhor você consegue montar a sua história ressaltando as intenções e os obstáculos, mais ela vai prender atenção. Se ela prende mais atenção, mais vai rolar a conexão e mais você tem a chance de transmitir a procedência.